Boa tarde. Dando seguimento ao nosso ciclo de palestras, gostaria de convidar a Adriana de Andrade Solé, que vai falar para nós sobre desafios da governança. A Adriana, ela é graduada em Engenharia Elétrica, especialista em Engenharia Econômica, com MBA Executivo em Gestão Empresarial, conselheira de administração, fundadora do canal YouTube Governança Já, coautora de diversos livros, pesquisadora, professora, consultora e palestrante. Bem-vinda, Adriana. Aqui, né? Já pode colocar. Ok. Bom, pessoal, um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês, agradecendo o convite da doutora Eliane e dizer do conforto da gente estar do lado de cá, né? Não está entrando pelaquela portinha do, do pronto-socorro ali, né? Para falar de um assunto que é muito especial para mim, né? E que é talvez desse simpósio, né, um ato de coragem, né, de estar falando sobre um tema como governança corporativa. É um simpósio multidisciplinar e o convite nessa hora, né, é chamar a atenção de vocês da estrutura de governança de uma fundação como é o Hospital Felício Roxo, né? O que significa isso? Então, vocês vão ser convidados, né? O que eu espero é um convite a vocês a pensarem na estrutura de poder, né? Que existe, que vocês são, que vocês fazem parte, às vezes a gente não tem a noção do quanto nós somos importantes neste, nessa estrutura, né? Mas entender também qual que é o nosso papel, a segregação de papéis dentro de uma fundação, dentro de um hospital, um momento tão importante, quase que do planeta que nós estamos vivenciando, principalmente pós-pandemia, né? Então, aqui é um convite, aí tem todos os meus contatos, tá? Vocês ficam à vontade, depois de ter alguma dúvida, querer entrar em contato com o WhatsApp e tudo para tirar algumas dúvidas, para a gente tentar entrar no mundo mesmo da governança com vocês aqui, tá? E eu sou autora desses livros, né? Os 5 primeiros ali são meus, e o meu carro-chefe é a governança corporativa. E um certo conforto que eu tenho de estar aqui, porque a minha vida profissional, né, como engenheira, eu fui gerente de planejamento estratégico do Sistema Uzi Minas e saía da minha área todo o planejamento estratégico do Sistema Uzi Minas. Eu não sei se você sabe, o Sistema Uzi Minas nós temos um braço social muito forte, do qual, né, faz parte desse braço a Fundação São Francisco Xavier. E nós, da São Francisco Xavier, nós temos o hospital, nós temos colégio, centro de hemodiálise, nós temos centro odontológico, e a empresa, depois de privatizada, ela passou, né, com com todos os grandes desafios, mas foi a única empresa privatizada, siderúrgica privatizada, que manteve o seu processo, né, se manteve todo o seu braço social. Todas as empresas tinham, mais ou menos que a Uzi Minas tinha, mas com a privatização todas largaram, principalmente o braço social. Eu tinha na minha equipe um médico, né? Porque como fundação, vocês sabem, boa parte a gente tem que atender SUS. E quem entende um pouquinho de organização sabe que a conta não fecha. Então, como fundação, nós tivemos que criar o USE Saúde, né, para atendimento da população de Patiga inteira, para poder contrabalançar, né, a, os custos do próprio hospital, né? E eu acompanhei muito o doutor Virgílio Baião em Brasília, né, junto com a ANS, essa turma, para criar aqueles esquemas, né, ou criar janelas nessas mudanças de leis que a gente passa o tempo todo, para garantir um mínimo de sustentabilidade legal para a Fundação São Francisco Xavier. Então, eu tenho um certo conhecimento de estar aqui. E como professora da Fundação Dom Cabral e tudo, eu pego muita turma de médico,
Porque o que acontece com vocês, a maior parte de vocês, médicos, né? Vocês têm clínicas específicas e tudo, vocês são gestores, vocês são médicos, e de repente vocês precisam desenvolver uma visão muito mais organizacional, vocês já são clínicos e tudo, tem que manter essa coisa, né? Esse desenvolvimento clínico, mas também para fazer parte de qualquer instituição, a gente tem que ter uma competência também organizacional, que é o que a gente vai ser, o convite que a gente vai fazer para vocês a partir de agora, né? Pensar numa estrutura, né, de organização, que é básico a gente saber, quando a gente pode até não concordar muito com ela, mas a gente entender, a vida da gente fica mais fácil. A gente entendendo as coisas, a gente sabe se posicionar em como é que vai sendo, né? Então, aí tanto o Código de Conduta, esses 5 livros aí, nós vamos estar falando um pouquinho sobre eles aqui. Então, para a gente começar exatamente a questão da governança, gente, gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte: a palavra governança. Começar a falar de governança é perguntar, em primeiro lugar, qual a instância que nós estamos falando. Que nós estamos falando, primeiro, tem a governança do planeta, tem a governança dos países e tem a governança corporativa e institucional da qual nós fazemos parte. Nós somos uma fundação e nós fazemos parte, né, de uma estrutura. E falar a palavra governança também, gente, nós estamos falando de um sistema que é montado em qualquer uma dessas instâncias, baseados em valores irrecusáveis pela sociedade civil atual. Nós falamos de compliance, obedecimento, né? A gente obedecer às legislações, os regimentos. Nós estamos falando em transparência, prestação responsável de contas e equidade. Falar de governança em cada um desses pontos é isso que nós estamos falando. E falando em governança global, nós estamos falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que teve uma explosão que foi muito evidenciado depois da pandemia, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós somos numa fundação e a gente vai entender de cara que o Objetivo de Desenvolvimento número 3 é saúde e bem-estar, ou seja, o negócio de vocês, a organização de vocês faz parte intrínseca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que significa isso? Que o planejamento estratégico de vocês, a visão de futuro de vocês, tem que estar ligado a que a ONU está dizendo nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Porque já tem as metas Brasil, já tem as metas das Nações Unidas, tem a meta do planeta, e aí todo mundo tem. Então, de cara, nós fazemos parte desses ODS. E isso significa uma responsabilidade. Daqui a pouco, qualquer investidor, qualquer processo de financiamento vai começar a mostrar para vocês ou exigir de vocês materialidade no, na ligação, principalmente com esse objetivo número 3. Tá? Muito bem. O que aconteceu? Antes da pandemia, essas 3 instâncias de governança, elas funcionavam, elas se ligavam naquilo que a gente tinha nos princípios que nós já falamos, mas com a pandemia virou tudo uma bagunça. É como se a gente tivesse colocado essas 3 instâncias de governança dentro de um grande liquidificador, ligamos o liquidificador. E nós começamos a vivenciar coisas que nós nunca vivenciamos. E vocês aqui, ninguém está aqui nem para falar, porque se tem um setor que foi extremamente impactado e que tiveram que dar o seu retorno rapidamente, mesmo também, né, não entendendo muito o tamanho da dimensão do que a gente estava passando, foi o setor de saúde, vocês, né? Vocês conhecem isso muito mais do que... E a sociedade mudou muito depois dessa pandemia, né? O S de saúde, o S de social, ele foi extremamente evidenciado a partir. Sempre foi importante, mas a pandemia colocou isso numa evidência que criou todo um escopo para essa chamada agenda ISD, que é Environment, né, a questão do ambiental, o ecossistema planetário, social e governança, ela explodiu com a pandemia, tá? E trouxe algumas coisas ali, criou uma transversalidade nessas instâncias todas de governança, ela exigiu de todas as instituições, os países, um grau de resiliência maior. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui hoje é sexta-feira,
Nós estamos vivenciando uma guerra em Israel, uma guerra na Ucrânia, nós não sabemos a bagunça que está acontecendo em Brasília, e nós estamos aqui. Tá bom. Observem vocês como nós somos muito mais resilientes de 2000 a 2020. Para tirar qualquer um de nós fora do prumo hoje, o troço tem que ser muito inusitado. Porque está acontecendo, o mundo está caindo e nós aqui falando de governança, um simpósio interno. O que mostra uma maturidade muito grande. O grau de resiliência das pessoas aumentou muito, né? A questão da integridade também foi algo que nós pensamos, cada um conseguiu perceber, e a Fundação Felício Roxo, o hospital, ele entendeu que com pandemia, sem pandemia, com os desafios, o importante é a gente garantir a sustentabilidade desse hospital ao longo do tempo, independente do que a gente passasse. Nós aprendemos, a integridade ficou mais forte. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a entender também muito forte que nós fazemos parte de uma sociedade, o que que acontecer com essa sociedade tem um impacto muito grande conosco, e o que que acontecer com o Felício Roxo no sistema, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem um impacto muito grande também, né? Então, isso teve essa mudança, mas que eu gostaria de chamar a atenção, um ponto que, para mim, é muito específico. Se a gente analisar que em 1720 nós tivemos a praga de Marcela, 1820 nós tivemos a pandemia da cólera, 1920 a gripe espanhola e 2020 coronavírus. Ou seja, a sociedade civil planetária ela é impactada ciclicamente a cada 100 anos. E quando a gente fala que a sociedade mudou com o coronavírus, mudou em que sentido, gente? O que que a gente fazia nas outras pandemias? Qual que foi a escolha da sociedade civil planetária das outras pandemias? O carinha era infectado, coitadinho dele. O que que acontecia com ele? Nas outras. Eles eram colocados à margem da sociedade. A escolha das sociedades daquela época era preservar os sadios e a economia. E o coitadinho que era infectado ficava ao Deus dará. O que que nós fizemos nessa? De uma forma espontânea, onde cada núcleo familiar fez a opção, né? O que que nós privilegiamos os mais vulneráveis. De repente, a sua mãe está isolada na sua casa e o que que acontece? Ela não estava abandonada, você estava levando a comidinha para ela, você estava cuidando, você entendia que você quer o perigo para ela, né? Aquela coisa, mas ela não estava abandonada. Começaram a ver as vacinas, nós privilegiamos quem primeiro? Os mais vulneráveis. O que que significa? A sociedade, de uma forma, ela foi alertada, né? Ela mudou a forma dela ver o outro, ok? Então, e essa mudança de comportamento e de hábito mudou todo mundo. Somos nós, os nossos médicos, os nossos funcionários, nós que ficamos dentro de casa, todas as empresas vivenciando essa mudança de comportamento. As pessoas ficaram muito mais críticas. Eu não quero trabalhar com esse chefe que me trata desse jeito. Por quê? Teve gente que trabalhou muito melhor online do que presencial, e aí a gente viu uma transformação muito rápida, em menos de 2 anos, muito rápida na sociedade, de uma forma geral. Tá? E aí a gente entra no processo de governança. Né? O que, que nós estamos falando? Com essa mudança, que quando a gente fala em governança, a gente está falando de um sistema que a gente precisa entender, né, que essa estrutura de governança tem que manter. Governança vem, em primeiro lugar, de garantir a sustentabilidade da instituição em primeiro lugar. A instituição é mais importante do que a gente. A gente tem que estar trabalhando aqui e tem que garantir a sustentabilidade dela ao longo do tempo. Cada dia que passa, melhor. É um sistema que a gente tem que montar, onde, através do Estatuto Social, que nós somos uma fundação, nós temos que manter pelo valor que tem isso aqui. Nós temos que criar uma estrutura de poder que vai garantir essa sustentabilidade ao longo do tempo.
dando, né, exatamente, dando um retorno para quem? Para a sociedade, no caso da fundação aqui, né, na sociedade, as pessoas que bancam, que são os guardiões disso aqui, em primeiro lugar. Então, nós estamos falando de um sistema que é montado à base de uma estrutura que ela tem que ser conversada. Então, nós estamos falando de um hospital, nós temos a turma clínica, que tem, eu estou aqui, quando eu entro aqui no Felício Roxo, eu quero, se eu estou com problema cardíaco, eu quero que a turma que mexe com o coração que me atenda, a gente tem essa questão, né? Mas a gente tem que entender também que tem que ter gente que tem que estar pensando no negócio Felício Roxo, sendo uma fundação, que o racional é um pouco diferente. E que as duas coisas têm que ter uma estrutura que essas estruturas elas conversam, e isso é o que a gente chama de governança. E tem várias instituições, tem várias definições do processo de governança, tá? Mas o que a gente precisa entender é que é uma estrutura que monta para, em primeiro lugar, garantir a sustentabilidade do Hospital Felício Roxo, tá? Ao longo do tempo, satisfazendo a sociedade que está inserida, que é impactada por ela, os acionistas, né, a turma, os guardiões e todo mundo, o corpo clínico que está aqui. É como é que nós vamos fazer isso acontecer, garantindo, em primeiro lugar, a sustentabilidade desse hospital. Tá? A gente trabalha com princípios. Eu falei que a governança é uma estrutura que é montada à base de princípios. Né? E o que aconteceu nesses 2 últimos meses? Que todos os princípios de governança do mundo, OCDE, Brasil, todos eles se atualizaram. O mundo mudou tanto que tudo mudou, inclusive os princípios. Tudo foi atualizado. Então, nós tínhamos o IBGC, que tínhamos ali os 4 princípios de governança: transparência, equidade, prestação responsável de contas, que são os de governança, e responsabilidade corporativa. O que ficou há 15 dias atrás? Integridade. Entrou. Compliance, que a gente já falou que fazia parte da coisa. Transparência e equidade, continua. Prestação responsável de conta e sustentabilidade. Sustentabilidade dos equipamentos, sustentabilidade das empresas, sustentabilidade de tudo. Né? Então, isso entra. Então, para ter uma estrutura de governança, não. Coisa a gente já começando a falar aqui nos desafios de governança, que é o tema que eu vim fazer, é o quanto vocês estão aderentes a esses princípios aqui em tudo que vocês façam. Tá? Que é os princípios, é o começo de tudo, né? Nós estamos ligados. Vocês têm a missão, seus valores e tudo. Os valores atuais que vocês estão precisando, está de acordo com aqui? Está precisando dar uma atualizada ou não, para a gente estar em sintonia com o que está acontecendo no mundo e no planeta. Estrutura de governança, gente, é mais ou menos isso aqui. Você tem ali, no caso, a Assembleia Geral, onde define-se o jogo, quem é que vai fazer parte do conselho, quem é que vai fazer parte da diretoria, tem a turma que pensa, né, como é que nós vamos fazer, garantir a sustentabilidade, a estrutura que a gente tem que montar para garantir a sustentabilidade, que o referencial é mais ou menos isso. Você tem uma Assembleia, Conselho Fiscal ligado à Assembleia, Conselho de Administração, comitês técnicos ligados aos conselhos, né? E uma diretoria executiva. A estrutura de poder de vocês é isso aqui. Aqui define o jogo do Felício Roxo. E a gente tem que saber onde é que nós estamos nela até para a gente estar junto. Se nós fazemos ou não parte dessa estrutura de poder. De uma certa forma, todo mundo faz parte. Mas a definição é isso aqui. É entre diretoria, conselho e dono, né, os guardiões ali, a fundação, no caso, a fundação, eles né, vocês fazem parte da fundação ali, o hospital faz parte dessa fundação, essa estrutura de poder. Então, por exemplo, se eu tenho comprar um equipamento no PA, não é vocês vão dizer que vocês precisam, porque você tem que fazer isso. Mas essa pauta tem que chegar no conselho, e quem decide se vai comprar ou não é o conselho. E a competência que nós, médicos, juntos ali, de estar falando essa linguagem para sensibilizar um conselho, porque aquele equipamento é extremamente necessário. Porque se ele for fazer a conta, às vezes a conta não vai fechar. Competência que tem que ter um médico hoje, que faz parte da estrutura organizacional, de estar conversando com o conselho de administração.
ou estar ligado a ele, se não estar ligado a ele dentro de um comitê técnico, para dizer o que é importante para a governança clínica, que faz parte de uma governança organizacional. É outro tipo de competência do que a competência clínica. É outro olhar que a gente precisa ter. Quanto mais a gente entender essa estrutura que tem, mais a gente vai saber vender o nosso peixe. Sem mimimi. Como é que eu faço para chegar lá para me ter aquilo que eu preciso para fazer meu dia a dia de uma forma mais assertiva e do que a gente precisa? Então, como é que é o jogo de governança? Para a gente simplificar e para a gente ter um alinhamento mínimo. O jogo começa na Assembleia e é definido quem faz o governo, quem faz parte do conselho. O que é que faz um conselho de administração? Direciona estrategicamente uma empresa, uma fundação. O que é direcionar? Para isso aqui continuar existindo, eu preciso de tanto de resultado. E são esses os princípios que nós vamos ter que fazer. Somos uma fundação, temos que atender tanto por cento de SUS. Ponto. Para a gente ter isso, tal, tal, tal. Isso chega, esse direcionamento vem para uma diretoria estratégica, que vai fazer o quê? Uma diretoria executiva. Fazer o quê? Formular as estratégias para gestão de negócio, para me te dar esse resultado, tendo esse escopo de trabalho. Cada um na sua área vai fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar esse equipamento, eu preciso treinar meu pessoal aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso tudo, junto de todas as áreas, é o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico a diretoria faz e consolida, volta para o conselho fazer o quê? Aprovar ou não aprovar. E só vai para frente aquele que for aprovado. Aprovou? O que acontece? O que faz um diretor executivo? Executa. Ele tem que dar conta daquilo que foi aprovado no conselho. Tá? Acabou o jogo de governança? Ainda não. Porque, além do conselho direcionar e escolher as melhores diretrizes, tem que estar monitorando e avaliando para e passo o que faz uma diretoria executiva. Esse é o jogo básico. De cima, da estrutura máxima de poder. E olha quanto que esse jogo que eu estou falando é diferente do dia a dia de vocês. Existe em cima de vocês. E às vezes a gente não tem a noção de que esse esquema existe e precisa existir para garantir ali. Trouxe aqui para vocês a estrutura organizacional do Sírio. Por que eu trouxe do Sírio? Porque nós estamos falando muito em presença de mulheres e tudo. Se tem uma organização matriarcal em termos do setor de saúde, ele é o Sírio. Porque o Sírio começa com as fundadoras do Sírio, as que bancaram. É uma entidade beneficente que tem as donas. A estrutura máxima de poder do Sírio é toda mulherada. E aqui vale o DNA, ligação direta das fundadoras desde que começou. Então, você tem diretoria da mulher, você tem diretoria. Para começar, diretoria executiva, para um conselho de administração, é lá embaixo. Começa aqui, ó. Em cima disso, a mulherada toda mandando aquele, garantindo os princípios, os valores e tudo. Além de curiosidade, porque quando eu descobri isso, eu falei, nossa, quando a gente, né? Eu digo, é interessante que a gente é uma coisa que não é divulgada, mas quando a gente vê a diferença da qualidade do sítio, né? Quando você tem isso garantindo principalmente os valores de um sírio-libanês, né? Aqui vocês têm a Assembleia Geral, as fundadoras, aqui você tem todo o esquema, só mulher. Aqui, garantindo toda a estrutura de poder de um sírio-libanês. Tá? Agora nós estamos aqui. Isso aqui são vocês. Tem o mesmo jeitão dos sírios. Vocês têm uma fundação aqui, que daqui vem as diretrizes principais. Tem o Hospital Felício Roxo aqui, nós temos a presidente, temos os diretores e temos todas as áreas aqui. O que eu estou querendo dizer é que as estruturas, as definições são baseadas aonde? Entre fundação, aqui, né, essa parte até os diretores aqui. Isso aqui é a estrutura de governança de vocês. Onde é que vocês estão?
Praticamente a turma que está aqui tem alguma parte ligada ao algum diretor aqui. Olha ao espaço, a distâncias que vocês estão nessa estrutura de poder. E a gente tem que entender que ela existe. E como é que a gente faz para a gente ter as nossas pautas fazendo parte disso aqui. Quais são os desafios que nós temos? E aqui já indo para a minha, né, para o fato que a gente veio aqui. Além de a gente entender essa estrutura, que é importante a gente entender, durante muito tempo na Uzi Minas eu falava em governança pensando como executiva, que eu era uma executiva. Eu só vi o diretor, que ele para mim era o bambambam, eu não conseguia ver a figura de um conselho. Eu não sabia que era do conselho que vinha. Depois, hoje eu falo, estou aqui falando como conselheira de administração, que o impacto e a visão é completamente fora diferente. E faz parte desse direcionamento e desses desafios, né, a gente entender que hoje, nós aqui, como instituição, como fundação, nós vivenciamos uma transversalidade de direcionadores estratégicos aqui. Antes da pandemia, todo mundo, o mundo organizacional, quem fez curso de pós, aqui eu sei que tem alguns alunos meus que já fizeram IBMEC comigo, Fundação Dom Cabral, todo mundo falava em governança compliance e risco, estrutura de governança, que você já tem uma instituição de 70 anos, mais ou menos, né, que está aí, está viva, está saudável, graças a Deus, e a questão é a seguinte, essa estrutura que vocês têm, vai garantir a sustentabilidade de vocês para os próximos 10, 15 anos? O que vocês precisam mudar? Como é que é? Esse é o questionamento. Está funcionando hoje? Parabéns, não faz mais do que obrigação. E daqui para frente? O que é que nós precisamos mudar nessa estrutura para garantir o que está vindo aí pela frente? Nós temos aqui a questão de compliance. Por quê? Uma coisa é você ser médico. Você ter a responsabilidade com o seu paciente que está ali, tomar as decisões que você teve a formação para tomar. A outra coisa é você ter noção de uma organização. E aí o jogo muda um bocadinho. Porque seu risco aumenta pra caramba. Você passa a ter a responsabilidade pessoa física no que é que acontece dentro da sua estrutura, que você tá ali, que você faz parte dela. Aqui é compliance. Qualquer vacilo, você está com seu CPF sujo, respondendo a processo civil criminal e, dependendo do tamanho da encrenca que você está se metendo, ou que você, por uma negligência organizacional, por você não entender o jogo que você está jogando, você tem com os seus bens bloqueados. É risco. Então, o primeiro desafio que nós temos é entender isso. Dentro da estrutura que nós temos, qual é o grau de exposição que cada gestor está tendo aqui, sobre o ponto de vista, e como é que eu vou trabalhar isso aqui junto, que é diferente do meu dia a dia. Opa, como é que é? Deixa eu ver aqui. Aponta aqui. Então, tem a estrutura de governança e tudo. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Um dos riscos maiores que a gente tem dentro da estrutura de governança que nós temos que montar é os chamados conflitos entre agentes econômicos. E se eu pego a cadeia produtiva de saúde do Brasil, como é que nós estamos? Nós somos os fornecedores aqui, nós temos indústria de materiais, medicamentos, equipamentos, tudo isso. Aqui fornecendo para os prestadores aqui, profissionais liberais, ambulatórios, hospitais, nós estamos aqui e que tem os prestadores de serviço. Boa parte dos nossos médicos são PJs, que conversa com outra PJ. Na hora que você está prescrevendo uma receita, você está atendendo aqui objetivos. Os seus como médico, o do paciente, o do hospital. É essa relação que existe, né? Que é normal. Uma estrutura de governança, basicamente, ela tem que garantir que essas relações entre esses agentes estejam sendo feitas de boa fé, para garantir, inclusive,
E não é fácil, é um racional completamente diferente. O médico que está cuidando ali de alguém que está no CTI está pensando ali na morte, ali, assim, não está pensando nessas coisas e nem pode. Mas tem que ter alguém que está pensando nisso e tem que estar organizando isso e criando uma estrutura de controlar isso. Não existe governança sem fiscalização e controle. Não é só saber o que faz o conselho e tudo, mas é saber qual é o esquema que nós temos de fiscalização e controle. E o primeiro desafio é como é que vocês estão nisso, nos controles de vocês. Porque que cada médico que é médico e gestor, ele tem que saber que ele tem essa responsabilidade legal em cima dele. Quem está gerenciando, como é que isso está sendo visto, como é que isso está sendo mapeado. Esse é um grande desafio. Não é só de vocês, mas é do setor de... Isso aqui é o que eu falo quando eu pego a minha turma de anestesistas na Bahia, os meus médicos, a gente tem, agora é interessante que você pega a turma de MBA, cardiologista, anestesistas e tudo, todos têm clínicas e todos estão querendo gerenciar como é que vão estar para trabalhar isso. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, eu mostro para todos eles, tá? Então, é um material que já tem. Fala em compliance. Você sabe do risco do paciente de vocês, né? Pois. É um médico gestor? Seu CPF pode ser machucado por qualquer negligência em qualquer um desses campos. Pior, processo civil criminal. E a nossa lei é 12.846 de 2013. E vou sair um pouquinho do setor de saúde e vou chamar aqui o exemplo das nossas vinícolas. Vocês lembram das vinícolas? Nós tivemos o setor de vinho brasileiro numa boa, ganhando prêmio para tudo quanto é lado. Um terceirizado pisa no tomate e leva as empresas juntos, em credibilidade, coisa com trabalho escravo. Essa lei nossa, ela é desgracenta, porque ela, além de responsabilidade, a gente ser obrigada a garantir o compliance da empresa, a gente tem que estar mapeando os fornecedores mais críticos nossos, porque se eles precisarem no compliance, eles levam o nosso hospital junto, a credibilidade da fundação junto. Quem está fazendo esse mapeamento? Olha aí, e não é só um campo, são esses aí, qualquer um desses, vocês podem estar com o bem bloqueado ou respondendo a processo civil criminal. Tem que ter uma estrutura que está protegendo. Ter um processo de compliance numa empresa como essa, numa fundação, é diminuir o grau de exposição dos médicos gestores. Se não tiver, é o grande desafio, é o basicão, tá? Tá todo mundo falando. A lei fala, tem que ter uma equipe formalizada de compliance. Tem LGPD que veio por aí. Vocês, né? O tempo inteiro vocês estão mexendo com o quê, gente? Dados, pessoas físicas. Como é que vocês estão protegendo isso aqui? É lei, é compliance, é o nono campo de compliance. Hoje o grande problema, a arena de competitividade e tudo, é o cybersecurity. Se nós não tivermos minimamente uma estrutura formalizada de compliance na fundação, como é que você vai garantir a Lei Geral da Proteção de Dados? E como é que você vai falar e garantir a segurança dos dados estratégicos dessa fundação? Risco. Médico hoje, gestor, tem que entender de risco. O que é entender de risco? Você só entende um risco do paciente ali. Alta probabilidade de uma coisa errada acontecer, e se acontecer, alto impacto. Probabilidade e impacto. Alta probabilidade e alto impacto eu tenho que mitigar agora, eu não posso esperar. É a doutora Eliana mandando fazer a recessão ali, né, para reverter a coisa ali, né, doutora Eliana? Né? E não tem negocia como chegar para o dinheiro e dizer assim, nós vamos ter que te dar uma pagadinha aqui, bebê. Não vão negociar, não negocia com o paciente conta de um 17, pronto. É isso aí, não pode esperar. Alta probabilidade de alguma coisa errada acontecer e alto impacto. Eu tenho que mitigar. Baixa probabilidade de acontecer e o impacto é alto. Não posso esperar para depois.
baixa probabilidade, eu posso até esquecer. Baixa probabilidade de alguma coisa acontecer com alto impacto, isso é Brumadinho. Qual que é a competência que nós estamos desenvolvendo dentro do hospital sobre o ponto de vista de gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco hoje é painel de bordo de um conselho de administração, não só clínico, da governança clínica, mas também organizacional. Risco existe para ser mitigado na sua instância. Cada um na sua área mitiga os riscos que estão ali. Tem que ter um gerenciamento de risco. Passou da primeira área, eu tenho que ter um gerenciamento de risco para garantir. Se alguém pisou no tomate aqui, tem que ser pego aqui. Na segunda, seja num sistema de gerenciamento de risco. Como é que está o nosso sistema de gerenciamento de risco clínicos e esse que nós estamos falando aqui agora? Tá? E tem um terceiro. Passou do gerenciamento de risco, quem paga o pato? Conselho de administração e diretor. Convidando lojas americanas para fazer parte do assunto aqui. Nós tivemos um problema de fraude nas lojas americanas, certo? Alguém está ouvindo falar em conselho e diretoria? Quem está pagando o pato é o dono. Empresa brasileira tem dono. Fundação brasileira tem dono. Se nós não tivermos mitigando o risco nas instâncias que nós temos, quem vai pagar o pato são as três pessoas. Quando você pega a federação, são as três ali. Pessoa física. Não é um jogo que dá para brincar. E muito menos negligenciar. Então, isso hoje faz parte. Procurei e não achei. Eu sei que vocês devem ter. Hoje, a peça institucional mais importante de qualquer instituição é o Código de Conduta. Que tipo de reunião, de tipo de documento eu tenho? Com que instituição eu estou falando? Um código de conduta bem montado é 70% de um programa de compliance e integridade. Diz aqui veio. Num código de conduta hoje, a gente tem as políticas de relacionamento com fornecedores, com funcionários, política, né, de conduta, código de conduta do paciente, do acompanhante do paciente, tudo isso deriva de uma grande coisa. Como é que nós estamos nisso? É um grande desafio para a gente estar podendo falar como gente grande participando desse mundo que é governança que todo mundo está falando. Para a gente estar, nós já temos a estrutura, mas como é que a gente está nesses próximos ali? Eu sei que vocês têm ali no comitê vários comitês de éticas e tudo, mas dentro de uma diretoria, qual que é, como é que nós estamos equalizando isso na organização como um todo, em todas as outras áreas, em todas as outras diretorias, né? Isso faz parte. Desculpa, gente, mas eu vim aqui para falar de desafios, né? Então, é o que a gente tem que estar chamando a atenção de vocês. Vocês devem estar fazendo seu planejamento estratégico, alguma coisa, para estimular aí vocês a colocar, inclusive, como próximas metas aqui, tá? Ali para a gente ver. E, já terminando, esse é o basicão, governança, compliance e risco. Mas o mundo e a pandemia nos colocou junto com essa planilha aqui, ó, ISD. Se a gente não tiver isso muito bem montado, o primeiro GCR, né, a primeira estrutura muito bem montada, que é o basicão, é a nossa base principal, tá? O grau de exposição a qualquer passo mais estratégico nessa direção, ela expõe demais cada um de nós como gestor, médico gestor que nós somos, tá? Porque o segundo é vocês, né, analisarem o papel de um Felício Roxo nas áreas, né, nas cidades e nas áreas de atuação dele. Não é ele dizer que atende isso, que faz isso, que inclui isso, que faz aquilo. É a comunidade que é inserida, que é impactada por ele, vai dar a notinha para ele. Como é que está nós em relação a esses relacionamentos com nossos stakeholders principais? É o segundo ali. O quanto de diferente nós somos como fundação aqui dentro, o quanto nós estamos incluindo essa, para depois a gente pensar nessa agenda que está todo mundo nos cobrando.
e está nos cobrando em relação de TI, diversidade, equidade e inclusão. E nós estamos há 15 dias lendo horrores na questão do S de social, com essa guerra na coisa. Qual que vai ser a equação que nós vamos fazer? O que, que nós vamos privilegiar aqui dentro? O que, que nós estamos preparados? Não é abraçar o mundo, mas qual é o primeiro passo que a gente pode estar dando nessa direção, entendendo essa organização, essa governança como um todo, né? E porque cada um de nós, como gestor, como cidadão, vai ser cobrado daqui a pouco. O que, que vocês estão fazendo nessa agenda ESG? Qual que é a materialidade que nós vamos ter que falar, né? Então, e nós temos um conselho de administração, ele tem que entender esses três, e ir direcionando um Felício Osso Hospital nessas três, garantindo o máximo ali o governança, compliance e risco, começando a pensar em abrir um pouco ali, né? Quais são os stakeholders mais críticos, ter uma política muito forte de relacionamento com esses stakeholders, com esses fornecedores que são os mais, a gente sabe quais são aqueles que precisa ter um foco muito maior, né? Ali nós sabemos ter uma política muito. Se tiver algum problema com desses fornecedores, nós vamos ser eliminados, assim, a gente não vai ter culpa? Não, a gente paga o pato. A gente paga o pato. Você hoje é um diretor. Acontece alguma coisa, entra um processo trabalhista de 10, 15 dias, de anos atrás. Você nem aqui está. Quem responde pelo fato é você que está na cadeira. E é o seu CPF. Se algum fornecedor pisar no tomate, leva vocês junto. O hospital paga, a fundação paga, mas você também, pessoa física, vai pagar. O que vai? Na hora do bem bom, ali na hora de você, qual é o tamanho da pena, a sua pena pode ser atenuada se você tiver um programa de compliance atenuada. Quando você tiver um programa de compliance, você tem, por exemplo, um código de conduta que aquele fornecedor fez, sabia que o hospital presta por aqueles valores e tudo, tem uma política, ele assinou, a parte do hospital ele fez quando criou isso. Se você não tiver um código de conduta, se você não tiver uma política de relacionamento específica, nós estamos altamente expostos. Para a gente tentar falar em planeta, em social. E aí, o que é que nós temos? Né? De cara, é o quanto nós temos que estar coligados com esse objetivo 3, saúde e bem-estar. Que a gente já pode falar, nós somos uma fundação que atendemos o objetivo 3 da saúde e bem-estar, atendemos esses objetivos à noite, pelo menos ter a noção desses indicadores da ONU e Brasil, e a gente já vê e endereçar boa parte do que a gente faz em cima deles. É ESG? Não, estou a caminho de, porque eu sou ajuizada e vou saber, tá? Porque tudo que nós não podemos, qual que é o risco maior de uma fundação? Ela ser caracterizada como social washing, maquiagem social. Falar que está fazendo uma coisa social, que está incluindo tanto, e na hora que a gente for buscar materialidade, não tem materialidade, maquiagem social ou maquiagem verde, que é o greenwash, social wash. A credibilidade vai para o espaço. Esses são os desafios, a princípio, né, que eu escolhi para poder falar com vocês aqui, até para a gente equalizar a questão da governança. Todos nós fazemos parte dela, entender essa estrutura, quem faz o quê, é importante para a gente saber como que nós vamos endereçar as nossas pautas e saber da responsabilidade, nós como médico gestor, quanto que amplia e exige de um médico gestor um nível de competência muito maior do que a clínica e um jogo totalmente diferente do que ele está acostumado no dia a dia para salvar um paciente. Vocês estão tudo caladinho aí. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço e coloco aqui à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias.
Alguma pergunta? Adriana, como aplicar a equidade no serviço de saúde? Liquidade, como aplicar a sociedade? Uma coisa, nós temos uma Constituição que saúde, ele é direito, né, de todo cidadão, certo? Começa por aí. É direito de todo cidadão. É a única Constituição que fala isso. Nós somos o único país que saúde é direito do cidadão e que nós temos um SUS. Somos o único. A modalidade de SUS é única. Então, de se fazer, começa por aí, atendendo bem, na medida possível e tudo. Mas o que é mais importante, em primeiro lugar, você só vai conseguir ter um processo de equidade ou fazer qualquer projeto nessa direção se o hospital tiver sustentado. Porque isso exige uma série de coisas, isso também é custo e como é que nós vamos fazer. Cada um sabe o tamanho e aonde aperta o seu sapato, mas é um tremendo desafio. Não só equidade, né? Equidade de oportunidades, equidade de tudo, e o quanto que nós temos nessa diversidade que nós estamos falando, porque é equidade com diversidade. O que que vale mais? A competência ou quem indica aqui dentro? O que que nós estamos privilegiando? Qual que é o negócio do hospital? São questões, doutora, muito sérias. E quando eu entro no Felício Rosso, eu entro aqui porque eu acredito que ele é o melhor hospital que tem aqui em Belo Horizonte. E eu sei que é. E eu quero sair daqui viva. E eu espero que quem esteja tomando conta não vai negociar comigo, porque eu não sei nada, mas a turma tem que saber o que está fazendo. E aí, isso é mais do que qualquer outra coisa. O quanto nós estamos privilegiando a questão do mérito aqui dentro, do que vale. Se eu olhar aqui para vocês, o que a gente só tem carinha de menino, mas aqui dentro nós temos várias gerações que estão aqui. A minha geração é chamada geração de ferro. O que é uma geração de ferro? É que cresceu vendo como padrão feminino Golda Meir, uma, duas, Indira Gandhi ser assassinada e Margaret Thatcher. Nós estamos falando agora uma turma que é chamada, que é do meu filho, que está junto comigo aqui, que é a geração cristal. A turminha que já nasceu com psicólogo. E nós são os nossos médicos. É uma geração de percepções, de coisas diferentes que nós temos que ter equidade para lidar com todos isso aí. Como é que nós vamos fazer? Cada um tem os seus desafios. E é a competência das pessoas para lidar com tudo isso. O que a gente está falando aqui, doutora, não é uma coisa que a gente fala que é fácil. Todas as instituições passam para isso. E os dilemas são os mesmos. E vocês, médicos, vocês passaram por dilemas éticos, violentos, na época da pandemia. Um respirador, para quem que vocês iam privilegiar aquele? Como é que foi feito isso aqui? Todos os hospitais viram. Como é que foi feita o descobrimento dessas vacinas? Nós estamos fazendo com seres humanos vivos. Olha o dilema ético. Até onde a gente vai nisso? Vocês estão mais preparados a essas questões do que qualquer outro setor, porque vocês vivenciaram na pele, vocês tiveram que fazer as opções boas ou coisa, positivas ou não, mas nós vivenciamos. Entender isso, trabalhar isso, respeitar isso, é a estrutura de governanças que a gente tem que fazer. É entender que conflito o tempo todo mexe com governança, faz parte da estrutura de governança quem tem estômago para conflito. E conflito é sério. Não é para qualquer pessoa. Não tem pessoas que não têm perfil para conflito, doutora. Não tem. Não dão conta. Questão de perfil. E o que a gente mais faz é resolver conflito o tempo inteiro.
E você tem que ter competência para resolver isso. Sem mimimi. Porque o paciente vai morrer ou alguma coisa vai acontecer que vocês têm que estar pensando. É um jogo que tem que ser bem julgado por pessoas que saibam julgar e que tem que ter competências que são diferentes daquelas que a nossa faculdade nos deu para chegar até aqui. É um outro jogo. O que tudo não pode acontecer é que um Felício Roxo desapareça de Belo Horizonte por falta de competência de gestor, que não conseguiram ver ele como um negócio de sobrevivência que precisa acontecer. A estrutura de governança tem que levar isso em consideração. A função social nossa. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, mas entender de governança é entender isso. E foi por isso que a doutora Helena mandou eu vir aqui, que era isso que eu tinha que falar. Peço desculpas se extrapolei no tom, mas uma equipe trabalhada, diferenciada como vocês são, os desafios são diferenciados também. E sair da zona de conforto é o convite que vocês fazem para serem os melhores gestores na área de saúde de Belo Horizonte, minimamente falando. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês aí. Sucesso mil para vocês. E eu quero continuar entrando aqui, sabendo que eu vou sair melhor do que eu entrei. Viu? Um abraço, gente.